Numa pequena aldeia do sul da Itália, em Pietrelcina, no ano de 1887, nasceu Francesco Forgione, que mais tarde seria conhecido pelo mundo como Padre Pio. Filho de camponeses simples e profundamente religiosos, cresceu em um ambiente onde a fé era parte natural da vida cotidiana. Imagine uma infância marcada por trabalhos no campo, longas jornadas sob o sol e noites iluminadas apenas pelo clarão das velas. E nesse cenário de simplicidade já florescia algo incomum: a sede espiritual de um menino que desde cedo buscava em Deus as respostas para tudo. Mas será que alguém ali poderia imaginar a dimensão que aquele garoto humilde teria para a história da igreja? Francesco não era um menino qualquer. Ainda muito jovem, demonstrava um apego especial às coisas de Deus. Rezava longas orações enquanto seus colegas de idade corriam pelos campos e brincavam. Aos 5 anos, já afirmava ter visões de Jesus e da Virgem Maria, experiências místicas que, embora estranhas para os olhos do mundo, eram tratadas pela família com respeito e até mesmo temor. Quem poderia supor que um garoto franzino de uma aldeia esquecida estava sendo moldado para carregar marcas visíveis da paixão de Cristo? Essa curiosidade abre a porta para entendermos por que sua vida nunca se encaixou nos padrões comuns. Seu pai, Grácio, e sua mãe, Maria Giuseppa, não possuíam riquezas, mas transmitiram a Francesco algo muito mais precioso: a fé viva e prática, que se revelava no cotidiano, na confiança em Deus diante das dificuldades. A família mal tinha recursos para sustentar todos os filhos e, mesmo assim, cultivava valores de generosidade e devoção. Curioso, não? Em meio à pobreza material, nascia uma riqueza espiritual que marcaria para sempre o destino do pequeno Francesco. Não é intrigante perceber como tantas vezes é nos lugares mais improváveis que surgem as maiores histórias? Durante sua infância, Francesco vivia intensamente dividido entre o trabalho no campo e a busca por momentos de oração. Relata-se que ele já praticava penitências próprias, jejuava e se dedicava à vida religiosa com uma seriedade incomum para a idade. Isso desperta uma pergunta inevitável: como um menino poderia, por vontade própria, escolher o sacrifício e a disciplina no lugar da diversão? Algo muito maior parecia conduzi-lo: uma força que escapava ao simples raciocínio humano. E é justamente nesse ponto que começamos a enxergar os primeiros sinais de sua vocação extraordinária. Ainda na infância, os fenômenos espirituais se tornaram mais intensos. Ele falava de encontros com anjos e de batalhas contra figuras que descrevia como malignas. A mãe, ao ouvir tais relatos, não duvidava do filho, mas se perguntava em silêncio o que Deus estaria preparando. Talvez você já tenha sentido essa estranha mistura de temor e admiração ao ouvir histórias de santos, não é? Pois aqui está o embrião daquilo que se tornaria, anos mais tarde, um testemunho mundial. Um homem comum, mas escolhido para carregar um peso extraordinário. Francesco crescia e, ao mesmo tempo, seu coração se afastava dos atrativos mundanos. As pequenas festas locais, os jogos de crianças e até os contos populares perdiam o brilho diante da intensidade de sua vida de oração. Em certo sentido, parecia viver em 2 dimensões: o mundo físico e o espiritual, como se sua mente já estivesse voltada para algo muito maior do que a realidade da pequena Pietrelcina.
É curioso notar como, nesse contraste, começava a se desenhar a jornada de um futuro santo. Alguém que viveria justamente no limite entre o céu e a terra. É interessante pensar que, naquela época, ninguém imaginava a proporção que a vida desse menino teria. Para os vizinhos, era apenas um garoto reservado, diferente, meio estranho, mas profundamente piedoso. Para os familiares, era um enigma que desafiava a lógica. E para nós, que olhamos em retrospectiva, é impossível não ver nessa infância um roteiro perfeito, cheio de sinais, quase como se a própria história estivesse sendo escrita para despertar a nossa curiosidade. Afinal, quem poderia prever que dali surgiria um dos maiores símbolos da fé do século XX? Assim, chegamos ao ponto crucial. A infância de Francesco Forgione não foi apenas a fase inicial de sua vida, mas um terreno fértil onde se plantaram as sementes de uma vocação incomum. É aqui que a jornada realmente começa. E ao conhecermos esse início, conseguimos compreender melhor por que a vida de Padre Pio jamais poderia ser considerada comum. Agora fica a pergunta: será que você percebe esses sinais de grandeza escondidos nos detalhes da vida cotidiana? Reflita sobre isso e confira se está escrito no canal. Porque a próxima parte dessa história promete ainda mais mistério e revelações. Quando Francesco Forgione decidiu trilhar o caminho religioso, era ainda um adolescente, mas já carregava em si um fervor que ultrapassava os limites da idade. Não foi uma decisão tomada às pressas, mas o amadurecimento natural de tudo aquilo que vinha vivendo desde a infância. Em 1903, com apenas 15 anos, ingressou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e recebeu o nome que se tornaria célebre em todo o mundo: Frei Pio de Pietrelcina. Não lhe parece impressionante como um simples ato de vestir o hábito transformava radicalmente a vida de alguém? Afinal, deixar para trás a identidade de Francesco e assumir o de Pio era mais do que um gesto simbólico. Era um renascimento. O noviciado foi marcado por disciplina intensa, orações constantes e um rigor que exigia muito mais do que apenas força de vontade. Imagine um jovem de saúde frágil, constantemente debilitado, tendo que suportar jejuns prolongados, madrugadas em vigília e as duras regras da vida conventual. Será que ele conseguiria se manter firme? Essa é a pergunta que talvez ecoasse entre seus superiores. Mas para Frei Pio, a resposta vinha de sua determinação inabalável e da certeza de que havia sido chamado para algo maior. Ele não apenas suportava as dificuldades, como também se destacava pela entrega e pela fidelidade às pequenas tarefas. Apesar da fragilidade física, Frei Pio demonstrava um vigor espiritual que impressionava os outros frades. Seu coração parecia arder no desejo de estar unido a Cristo, e isso se refletia tanto em suas orações quanto em sua convivência comunitária. Havia nele um equilíbrio curioso, simplicidade extrema no trato humano e profundidade quase insondável nas coisas do espírito. Talvez seja isso que explique por que tantas pessoas, mesmo naquela fase inicial, já sentiam algo diferente ao seu redor. É como se sua presença fosse uma espécie de convite silencioso a olhar para dentro de si mesmo. Durante os anos de formação, Frei Pio estudou filosofia e teologia, preparando-se para o sacerdócio. Mas os estudos não eram apenas intelectuais.
pois cada página lida parecia ser transformada em oração. Diferente de muitos colegas, não buscava apenas o conhecimento acadêmico, mas o aprofundamento espiritual que esse conhecimento proporcionava. Isso nos leva a refletir. Será que a verdadeira sabedoria não está justamente na capacidade de unir razão e fé? Frei Pio parecia encarnar esse equilíbrio de forma quase natural, mostrando que o estudo não era fim em si mesmo, mas meio para se aproximar de Deus. Ainda jovem, começou a enfrentar graves problemas de saúde que o obrigavam a períodos de afastamento do convento e retorno à casa da família. Para muitos, isso poderia significar um obstáculo insuperável, talvez até a desistência do caminho religioso. No entanto, Frei Pio encarava suas doenças como oportunidades de unir-se ainda mais ao sofrimento de Cristo. E aqui está uma curiosidade instigante. Quantos jovens, em meio a dores e limitações, conseguiriam enxergar nisso um propósito maior? Essa postura é um dos primeiros sinais de sua espiritualidade robusta e resiliente. Os relatos dessa época descrevem um Frei Pio que, mesmo debilitado, nunca deixava de lado o senso de humor e a proximidade humana. Ele sabia conquistar os corações com palavras simples, um olhar acolhedor e uma presença que transmitia paz. Ao mesmo tempo, vivia em constante batalha interior, enfrentando tentações e lutas espirituais intensas. Essa mistura de humanidade acessível e espiritualidade elevada começava a construir a imagem de alguém que estava destinado a marcar gerações. É intrigante pensar como essa fase de preparação, feita de pequenos gestos e grandes sofrimentos, já moldava o futuro santo. Em 1910, Frei Pio foi ordenado sacerdote em Benevento, um momento que coroava anos de sacrifícios e dedicação. Naquele instante, ele não era mais apenas o jovem de Pietrelcina, mas um padre que carregava em si a missão de guiar almas. Quantos de seus conterrâneos, acostumados a vê-lo como o menino franzino do vilarejo, poderiam imaginar que estavam diante de um homem que mais tarde atrairia multidões de todo o planeta? Essa mudança de status não significava apenas um título, mas um chamado a viver de forma ainda mais radical sua união com Cristo. Assim, o ingresso na vida religiosa e a formação capuchinha de Frei Pio nos revelam um retrato fascinante de perseverança, humildade e entrega. Ele poderia ter desistido, poderia ter se deixado vencer pelas doenças ou pelas dificuldades do caminho, mas escolheu seguir adiante, sempre sustentado por sua fé. E é nesse ponto que a história ganha ainda mais força. O jovem capuchinho, moldado no silêncio e no sacrifício, estava pronto para os desafios extraordinários que viriam. Agora eu te pergunto, qual foi a parte deste capítulo da vida de Padre Pio que mais te surpreendeu? Escreve aí nos comentários, porque sua percepção pode enriquecer muito esse estudo coletivo. Logo após a ordenação, a vida de Padre Pio foi marcada por uma série de acontecimentos que ultrapassavam qualquer explicação comum. Ele mesmo relatava visões de Cristo, da Virgem Maria e até de seres angelicais que o acompanhavam nas suas orações. Mas não parava por aí. Também dizia enfrentar violentos combates espirituais, como se forças malignas tentassem constantemente desestabilizá-lo. Imagine um jovem sacerdote, já fragilizado de saúde, tendo de lidar não apenas com dores físicas, mas também com batalhas invisíveis.
Será que alguém à sua volta conseguia compreender a profundidade do que ele vivia? Aos poucos, sua vida foi se tornando um enigma para aqueles que o cercavam. O convívio comunitário mostrava um padre simples e bondoso, mas nas horas de recolhimento surgiam fenômenos misteriosos. Certa vez, relatou ter sentido no corpo dores intensas que não tinham explicação médica. Em outro momento, descreveu diálogos com Cristo que revelavam seu chamado para participar mais de perto da paixão. Não é curioso como o sofrimento, que para muitos seria apenas um peso, para ele se transformava em caminho de união espiritual. Em 1918, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Padre Pio recebeu os estigmas, ou seja, as chagas visíveis da crucificação de Jesus. Foi durante uma experiência mística intensa, em que se sentiu envolto pela presença divina e, ao mesmo tempo, marcado fisicamente. As feridas surgiram nas mãos, nos pés e no lado, exatamente como os sinais da paixão. Imagine o impacto disso, não só para ele, mas para os confrades que o viam sangrar diariamente. Você já parou para pensar como reagiria se presenciasse algo assim diante de seus próprios olhos? Os estigmas, porém, não vieram acompanhados apenas de admiração. Pelo contrário, despertaram dúvidas, investigações e até desconfianças dentro da própria igreja. Muitos se perguntavam: seriam verdadeiros ou fruto de algum desequilíbrio psicológico? Ou ainda seriam marcas auto-infligidas? Padre Pio, no entanto, não buscava convencer ninguém, apenas aceitava aquele peso como parte de sua missão. Isso não lhe traz uma reflexão interessante? Muitas vezes, aquilo que parece glória aos olhos humanos é, na verdade, uma cruz carregada em silêncio. As chagas permaneceram abertas por 50 anos, provocando dores contínuas e exigindo cuidados constantes. Médicos que examinaram o fenômeno não encontravam explicações científicas satisfatórias, o que aumentava ainda mais a curiosidade popular. Não seria natural que multidões começassem a se aglomerar em torno dele, buscando ver com os próprios olhos aquele padre marcado pelo sofrimento de Cristo? E assim, a fama de Padre Pio ultrapassou os limites da pequena San Giovanni Rotondo, alcançando outras regiões da Itália e, mais tarde, o mundo inteiro. Mas o que talvez mais chamasse atenção era o modo como ele lidava com essa condição. Nunca fez dos estigmas motivo de vanglória, tampouco permitia que fossem tratados como espetáculo. Pelo contrário, escondia as mãos com luvas e evitava falar sobre o assunto. Essa humildade diante de algo tão extraordinário revela muito sobre sua personalidade. Ele não buscava reconhecimento humano, mas vivia cada ferida como participação íntima na dor de Cristo. E aqui surge uma pergunta provocativa. Será que nós também seríamos capazes de aceitar um fardo assim, sem reclamar? As experiências místicas de Padre Pio não se limitavam às chagas. Há relatos de bilocação, quando era visto em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, de perfumes sobrenaturais que exalavam de seu corpo e até de aparições em sonhos para confortar pessoas distantes. Esses fenômenos, embora polêmicos, faziam parte de sua vida cotidiana e se tornaram parte inseparável de sua história. O mais curioso é que, para ele, tudo isso não passava de sinais secundários. Sua verdadeira missão estava em conduzir almas para Deus. No fim, as experiências místicas e os estigmas foram como marcas visíveis de uma vida interior profunda, que não se explica apenas com palavras.
Ao mesmo tempo que atraíam multidões, também levantavam questionamentos, investigações e até perseguições. Mas é justamente esse contraste que torna sua trajetória tão fascinante. Um homem simples, frágil e discreto, escolhido para carregar sinais extraordinários. E a pergunta que fica para você é: o que mais lhe chama a atenção, os milagres em si ou a humildade com que Padre Pio os viveu? Se havia algo que marcava profundamente a rotina de Padre Pio, mais até do que os fenômenos extraordinários, era o confessionário. Ele se tornaria conhecido em todo o mundo como um verdadeiro mestre das almas, alguém que gastava horas a fio ouvindo penitentes. Imagine filas intermináveis que se formavam em San Giovanni Rotondo, pessoas vindas de várias partes da Itália e até de outros países, todas em busca de uma confissão com aquele padre estigmatizado. Mas o que havia de tão diferente nele? Será que não existiam outros sacerdotes igualmente disponíveis? A resposta estava na forma como ele penetrava no coração humano. Padre Pio possuía uma capacidade singular. Parecia ler as consciências como um livro aberto. Muitos penitentes relatavam que antes mesmo de confessar seus pecados, ele já os conhecia, apontando detalhes esquecidos ou escondidos. Quantas vezes, diante de alguém que tentava omitir algo, ele interrompia e dizia: "E quanto a isso?" Esse dom surpreendia e, ao mesmo tempo, causava temor. Afinal, quem não se sentiria desconcertado ao perceber que nada poderia ser ocultado? Essa característica, longe de ser um espetáculo, fazia parte de sua missão de conduzir à verdade. As longas jornadas no confessionário eram extenuantes. Havia dias em que Padre Pio atendia mais de 12 horas, enfrentando seu próprio cansaço físico e as dores dos estigmas. Pense bem, quantos teriam disposição para uma entrega tão radical? E, no entanto, ele via naquele esforço a chance de libertar almas. Não se tratava apenas de absolver pecados, mas de orientar, corrigir, até mesmo repreender quando necessário. Essa firmeza fazia parte de sua pedagogia espiritual. Talvez seja por isso que tantos buscavam sua orientação, mesmo sabendo que poderiam receber uma palavra dura. Sua fama de confessor logo ultrapassou os limites de San Giovanni Rotondo. Personalidades importantes, religiosos e leigos comuns viajavam dias apenas para alguns minutos de orientação com ele. Mas essa fama também levantava questionamentos. Seria exagero da devoção popular? Ou de fato existia em Padre Pio algo sobrenatural? De qualquer forma, as multidões cresciam, e isso mostrava que ele tinha se tornado mais do que um simples sacerdote local. Ele era agora um ponto de referência para milhares de pessoas em busca de paz interior. Interessante notar que Padre Pio nunca suavizava o pecado. Não fazia concessões para agradar os fiéis, não buscava palavras confortáveis. Pelo contrário, era direto, às vezes até severo, lembrando sempre a gravidade da vida espiritual. Quantos hoje teriam coragem de agir assim, sem medo de perder seguidores ou simpatizantes? Essa intransigência com o pecado revelava não um homem duro, mas alguém profundamente consciente da importância da salvação das almas. Talvez seja essa a grande diferença entre um confessor comum e um santo confessor. Muitos testemunhos relatam que, depois de uma confissão com Padre Pio, as pessoas sentiam-se profundamente transformadas. Alguns afirmavam que foi o momento de maior impacto espiritual de suas vidas.
Outros descreviam que, após anos de afastamento da fé, encontraram no confessionário dele um novo começo. Não é fascinante pensar que em um espaço tão pequeno e simples se desenrolavam histórias de reconciliação que mudavam destinos inteiros? Essa é talvez a parte mais humana e, ao mesmo tempo, mais divina de sua trajetória. Ao longo dos anos, esse dom especial de direção espiritual se consolidou, tornando Padre Pio uma referência viva do que significa a misericórdia aliada à verdade. Ele não apenas perdoava, mas guiava, indicando caminhos concretos de mudança. Seu olhar penetrante, suas palavras firmes e, sobretudo, sua coerência de vida davam força àquilo que dizia. Afinal, quem poderia duvidar de um homem que sofria diariamente, mas continuava a se doar sem reservas? E aqui cabe uma reflexão. Será que nós, no lugar dele, teríamos a mesma entrega? Assim, a fama de confessor e diretor espiritual de Padre Pio não pode ser vista como um detalhe secundário, mas como o coração pulsante de sua missão. Mais do que os estigmas, mais do que os fenômenos místicos, foi no confessionário que ele deixou sua marca mais profunda. E talvez essa seja a grande curiosidade. Um santo tão cercado de milagres, mas cuja grandeza se revelou no silêncio das confissões. Agora eu te pergunto, você já pensou em como seria estar diante dele, expondo seus segredos mais ocultos? Quando se fala em Padre Pio, é impossível não mencionar os inúmeros milagres atribuídos a ele ainda em vida. E não estamos falando de pequenas coincidências ou de histórias vagas, mas de relatos documentados, testemunhos que atravessaram fronteiras e chegaram aos ouvidos de médicos, estudiosos e até autoridades da Igreja. O mais curioso é que muitos desses acontecimentos não se limitavam a curas físicas, mas envolviam também fenômenos misteriosos, como bilocação, perfumes inexplicáveis e até premonições. Será que tudo isso poderia ser apenas fruto da imaginação popular? Ou haveria algo muito mais profundo por trás dessas experiências? Entre os episódios mais impressionantes, destacam-se as curas consideradas impossíveis pela medicina. Doentes em estado terminal, levados até San Giovanni Rotondo, voltavam para casa completamente recuperados. Em alguns casos, os próprios médicos que haviam diagnosticado a enfermidade atestavam perplexos a ausência total da doença. Imagine o impacto de uma notícia dessas em pequenas comunidades, onde cada cura se espalhava como fogo em palha seca. Não seria natural que o nome de Padre Pio começasse a ganhar dimensões cada vez maiores? Outro fenômeno que chamava a atenção era o perfume misterioso que parecia emanar de seu corpo ou de objetos ligados a ele. Fiéis relatavam sentir repentinamente um aroma doce e intenso, semelhante a flores, sem que houvesse qualquer explicação. Muitos interpretavam isso como sinal de sua presença espiritual ou de intercessão em momentos de dificuldade. Já pensou viver uma experiência dessas? Estar sozinho e, de repente, sentir um perfume que remete à fé, à certeza de não estar abandonado. Esse detalhe, embora aparentemente simples, marcou milhares de devotos. A bilocação é outro ponto intrigante. Diversos relatos afirmam que Padre Pio teria sido visto em 2 lugares ao mesmo tempo, às vezes até em países diferentes. Há quem afirme que durante a Segunda Guerra Mundial foi visto nos céus da Itália, impedindo bombardeios em determinadas regiões.
Outros dizem que ele apareceu para confortar soldados ou visitar enfermos em hospitais distantes. Claro, muitos se perguntam como isso seria possível, mas independentemente da explicação, esses relatos fazem parte da tradição que envolve seu nome. Não menos impressionante era sua capacidade de prever acontecimentos futuros. Pessoas relatavam que ele anunciava fatos que só aconteceriam dias ou meses depois, como se tivesse acesso a algo além do nosso tempo. Essas revelações iam desde avisos pessoais a previsões sobre a vida da comunidade. E o mais surpreendente, nunca eram ditas de forma teatral, mas sempre com a simplicidade de quem fala uma verdade óbvia. Isso nos leva a uma reflexão. Será que os grandes mistérios da fé não se escondem justamente nas coisas ditas com naturalidade? É importante lembrar que, mesmo diante desses fenômenos extraordinários, Padre Pio nunca os apresentava como feitos seus. Pelo contrário, sempre atribuía tudo a Deus, repetindo que ele não passava de um instrumento. Essa postura nos ajuda a entender por que sua fama não se dissolveu como tantas outras histórias populares. Havia nele uma coerência, um enraizamento no Evangelho, que dava solidez às narrativas. Afinal, o que vale mais, o milagre em si ou a fé que ele desperta? A cada novo testemunho, a devoção crescia. Pessoas que nunca haviam pisado em uma igreja eram atraídas pela curiosidade de ver de perto aquele padre dos milagres. E ao chegarem, não encontravam apenas os sinais extraordinários, mas uma vida de sacrifício, oração e simplicidade. Esse contraste entre o extraordinário e o cotidiano talvez seja a chave para entender sua popularidade. Ele mostrava que Deus podia agir de forma grandiosa até nas situações mais comuns. Não é intrigante pensar que, para muitos, o primeiro contato com a fé veio justamente através desses relatos? Assim, os milagres atribuídos a Padre Pio durante sua vida não foram apenas acontecimentos isolados, mas parte de uma trama maior que unia fé, mistério e humanidade. Eles serviram para atrair, para questionar e, acima de tudo, para fortalecer a convicção de que sua missão era especial. Agora me diga, diante de tantos relatos, qual desses fenômenos mais desperta a sua curiosidade? As curas, o perfume, a bilocação ou as previsões? Compartilhe sua opinião, porque é nesse diálogo que a história ganha ainda mais vida. Apesar de todos os fenômenos extraordinários, Padre Pio sempre acreditou que a fé também precisava se tornar concreta em gestos de amor e serviço. Por isso, uma das maiores obras de sua vida não está nas visões ou nos milagres, mas em tijolos, paredes e corredores que até hoje acolhem milhares de pessoas. Estamos falando da Casa Sollievo della Sofferenza, ou Casa Alívio do Sofrimento, um hospital fundado em 1956 em San Giovanni Rotondo. Já parou para pensar na força de um homem, doente e estigmatizado, idealizar uma estrutura que seria referência mundial em cuidado humano e científico? O projeto nasceu de seu profundo desejo de aliviar não apenas as dores espirituais, mas também as dores físicas. Padre Pio compreendia que não bastava rezar pelos enfermos. Era necessário criar um espaço onde a medicina e a caridade caminhassem juntas. É curioso como sua visão ultrapassava o comum. Ele sonhava com um hospital moderno, equipado com os melhores recursos, mas que ao mesmo tempo fosse guiado pela compaixão cristã.
Não seria esse um exemplo de como espiritualidade e ciência podem se unir em favor da vida? Para realizar esse sonho, Padre Pio contou com doações vindas de todas as partes do mundo. Fiéis, médicos e até pessoas que nunca tinham visto de perto o convento enviavam contribuições tocadas pela confiança que tinham nele. E não era pouco. Falamos de quantias consideráveis para a época que permitiram erguer um dos hospitais mais bem estruturados do sul da Itália. É interessante pensar como uma obra tão grandiosa começou em meio à simplicidade de um convento capuchinho, não acha? A Casa Sollievo della Sofferenza não foi planejada apenas como um espaço de cura física, mas também como um santuário da dignidade humana. Cada detalhe do projeto refletia o cuidado com o paciente, desde os corredores amplos até a preocupação com a espiritualidade dentro do hospital. Padre Pio dizia que ali não se tratava apenas de corpos, mas de pessoas inteiras que precisavam ser amadas, ouvidas e acompanhadas. Essa perspectiva mudava totalmente a forma de enxergar a medicina e a assistência. Com o tempo, o hospital se tornou não apenas um centro de saúde, mas também um polo de pesquisa e formação. Médicos renomados passaram a trabalhar ali, desenvolvendo estudos e aprimorando práticas que beneficiariam não só a região, mas o mundo. O curioso é que, mesmo diante de tamanha estrutura científica, a presença espiritual de Padre Pio permanecia como referência central. Ele visitava enfermos, conversava com famílias, rezava nos corredores. É como se dissesse: aqui ciência e fé caminham de mãos dadas. A Casa Sollievo della Sofferenza também tinha outro objetivo: ser sinal de esperança. Em uma Itália que ainda se recuperava dos traumas da Segunda Guerra Mundial, aquele hospital surgia como um testemunho de que a dor não tinha a palavra final. Não é impactante perceber como, em meio à destruição de um continente, um homem simples conseguia erguer um símbolo de cura e reconciliação? Esse é, sem dúvida, um dos aspectos menos conhecidos de sua história, mas talvez um dos mais reveladores. Até hoje, a obra continua viva, atendendo milhares de pessoas anualmente e mantendo-se fiel à visão de seu fundador. Ela não é apenas um memorial de Padre Pio, mas um espaço em que sua espiritualidade se torna palpável na prática do cuidado. Isso nos leva a refletir. Será que não é justamente nessas obras concretas que a santidade mostra sua face mais autêntica? Afinal, milagres impressionam, mas gestos de amor transformam gerações inteiras. Assim, a Casa Sollievo della Sofferenza revela uma faceta essencial da vida de Padre Pio: a união entre oração e ação, entre contemplação e serviço. Sua obra social não foi um detalhe, mas parte inseparável de sua missão. E talvez seja essa a maior curiosidade. Enquanto muitos o buscavam por seus dons místicos, ele estava preocupado em construir um legado duradouro de cuidado humano. Agora me diga, se você estivesse no lugar dele, teria ousado sonhar tão grande? Os últimos anos da vida de Padre Pio foram marcados por um contraste impressionante. De um lado, o peso da idade, as doenças e as limitações físicas. De outro, a força espiritual que parecia crescer ainda mais diante do sofrimento. Já debilitado, carregava consigo não apenas os estigmas visíveis, mas também as dores interiores que jamais se transformaram em desculpa para abandonar sua missão.
É interessante perceber como, mesmo quando seus passos já eram lentos e suas forças escassas, as multidões continuavam a buscá-lo como se vissem nele uma fonte inesgotável de consolo e esperança. Não é curioso pensar que alguém tão frágil aos olhos humanos se tornava um gigante espiritual para o mundo inteiro? As filas para a confissão nunca diminuíram. Homens e mulheres de todos os cantos, desde simples camponeses até autoridades e intelectuais, se deslocavam até San Giovanni Rotondo para ter alguns minutos com ele. Nesses encontros, muitas vezes rápidos, Padre Pio parecia enxergar o coração das pessoas, revelando segredos da alma que ninguém ousaria contar. Mesmo doente, passava horas sentado no confessionário. E se havia algo que lhe tirava forças, era a ideia de não cumprir sua missão como sacerdote. Quantas vidas não foram transformadas nesses momentos? Ao mesmo tempo, Padre Pio enfrentava suspeitas, críticas e até restrições impostas por setores da própria igreja. Muitos não compreendiam os fenômenos místicos que o acompanhavam, como os estigmas e os relatos de bilocação. Em alguns períodos, foi proibido de celebrar a missa em público ou de confessar, medidas que o feriam profundamente. Mas ao invés de se revoltar, ele aceitava tudo em silêncio, oferecendo cada humilhação como sacrifício. Esse detalhe de sua biografia mostra como a santidade não se constrói apenas na glória, mas também na obediência e no silêncio diante da dor. No dia 23 de setembro de 1968, Padre Pio encerrou sua missão na Terra. Faleceu no convento de San Giovanni Rotondo, após celebrar sua última missa e repetir com os lábios a palavra que sempre marcou sua vida: Jesus. Estava com 81 anos, exausto em corpo, mas repleto de fé. É impressionante notar que pouco antes de morrer, as chagas que carregara por 50 anos desapareceram misteriosamente, deixando sua pele intacta. Esse fato, até hoje, é objeto de estudo e reflexão, sendo considerado por muitos um sinal divino. Sua morte provocou uma comoção imensa. Mais de 100.000 pessoas compareceram ao funeral, vindas de todas as partes, formando um verdadeiro mar de fé diante do convento. Muitos choravam como se tivessem perdido um pai. Outros relatavam sentir uma presença de paz e esperança que suavizava a dor da despedida. O impacto imediato de sua partida foi tão forte que parecia já anunciar a grandeza que a Igreja confirmaria anos depois em sua canonização. Não seria essa uma prova de que sua influência ultrapassava o espaço físico e alcançava diretamente o coração das pessoas? Após sua morte, relatos de milagres e graças multiplicaram-se ainda mais. Pessoas afirmavam ter recebido curas, conversões e sinais espirituais ao invocar sua intercessão. A devoção popular cresceu de maneira espontânea, transformando San Giovanni Rotondo em um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Era como se o povo dissesse em uníssono: Padre Pio não nos deixou. Apenas mudou de lugar para interceder mais de perto junto de Deus. O legado imediato de sua vida não se limitou ao hospital que havia fundado ou aos fiéis que o conheciam pessoalmente. Ele deixou uma marca indelével na espiritualidade do século XX, tornando-se um exemplo vivo de que a santidade não é uma ideia distante, mas algo concreto, visível e capaz de transformar a sociedade.
Sua imagem simples, com a batina capuchinha e o rosto marcado pela dor e pela serenidade, se espalhou pelo mundo, conquistando corações que talvez nunca tenham sequer ouvido falar de Pietrelcina antes. Dessa forma, seus últimos anos, sua morte e o impacto imediato revelam a grandeza de alguém que não viveu para si, mas para Deus e para os outros. A história de Padre Pio mostra que até mesmo na fragilidade existe um espaço para a graça e que a verdadeira força não está na saúde perfeita ou no prestígio humano, mas na fidelidade constante ao chamado recebido. Não é à toa que pouco depois de sua partida, o povo já o venerava como santo, muito antes do reconhecimento oficial da Igreja. Após a morte de Padre Pio, a Igreja se viu diante de um fenômeno que crescia a cada dia: a devoção popular. Milhares de relatos de curas e graças atribuídas à sua intercessão chegavam de diferentes lugares, como se sua presença fosse ainda mais forte do que em vida. Mas você já parou para pensar como a Igreja encara essas manifestações? A prudência sempre foi a regra. Primeiro, recolher provas, analisar cada testemunho, separar emoção de fatos comprovados. E foi exatamente isso que iniciou o longo caminho para seu reconhecimento oficial como santo. Um caminho que exigiu paciência, mas que ao final mostraria ao mundo inteiro a grandeza daquele frade capuchinho. O processo de beatificação começou em 1982, apenas 14 anos após sua morte. Para muitos, esse tempo já parecia curto, considerando que a Igreja geralmente espera décadas ou até séculos para abrir uma causa. Isso mostra a força e a pressão do povo, que não se calava diante da memória de Padre Pio. Ele já era chamado de santo pelas multidões, e cabia ao Vaticano apenas confirmar oficialmente aquilo que o coração popular intuía. E nesse processo não faltaram testemunhos extraordinários que surpreenderam médicos, cientistas e teólogos. Curioso, não? Enquanto uns buscavam explicações, outros viam apenas um milagre evidente. Em 1999, o Papa João Paulo II proclamou a beatificação de Padre Pio diante de uma multidão em Roma. Foi um momento histórico, pois o próprio pontífice tinha conhecido o frade anos antes, quando ainda era sacerdote, e havia se confessado com ele. João Paulo II sempre demonstrou profunda admiração por sua espiritualidade, e não é coincidência que tenha sido justamente ele a reconhecer oficialmente a santidade do estigmatizado de Pietrelcina. Você já imaginou a emoção daqueles que viveram ao lado de Padre Pio e puderam vê-lo elevado ao altar da Igreja? 3 anos depois, em 2002, o mesmo Papa o canonizou, declarando São Pio de Pietrelcina. A cerimônia foi uma das mais grandiosas já realizadas no Vaticano, reunindo aproximadamente 300.000 pessoas vindas de todas as partes do mundo. Era como se a voz de todo um século ecoasse em uníssono: Padre Pio é santo. A canonização não apenas coroava sua vida de oração, sacrifício e caridade, mas também respondia ao clamor de milhões de devotos que já experimentavam sua intercessão. Um momento que selava a união entre o sensus fidei do povo e o discernimento oficial da Igreja. Depois de sua canonização, a devoção a São Pio de Pietrelcina se espalhou ainda mais. Igrejas, capelas e altares dedicados a ele surgiram em diversos países.
Sua imagem, com as mãos marcadas pelos estigmas e o olhar sereno, tornou-se símbolo de fé e confiança em tempos de tribulação. Peregrinos continuam a visitar San Giovanni Rotondo, hoje um dos maiores destinos religiosos do mundo, atraindo milhões de fiéis todos os anos. Você sabia que esse local recebe mais visitantes que muitos santuários marianos tradicionais? Isso mostra a força impressionante de sua devoção. Entre as curiosidades, vale destacar que São Pio foi declarado padroeiro dos voluntários da Proteção Civil Italiana em 2004, reconhecimento que evidencia sua ligação com o sofrimento humano e com aqueles que arriscam a própria vida para salvar os outros. Outro ponto interessante é que muitas paróquias ao redor do mundo escolhem sua festa, celebrada em 23 de setembro, como ocasião para retiros e jornadas de confissão, imitando aquilo que foi sua grande missão: reconciliar almas com Deus. A devoção mundial a São Padre Pio revela que sua santidade não é restrita ao passado. Ele continua atual, continua inspirando, continua sendo uma ponte entre o sofrimento humano e a misericórdia divina. É impressionante perceber que mais de meio século após sua morte, milhões de pessoas ainda recorrem a ele com a mesma confiança de quem o conheceu em vida. E você já parou para pensar como um simples frade de um vilarejo italiano conseguiu atravessar o tempo e as fronteiras para tocar o coração de tanta gente? Assim, a beatificação, a canonização e a expansão da devoção a São Pio de Pietrelcina não são apenas etapas burocráticas ou celebrações pontuais. São, na verdade, a confirmação de uma vida que se fez dom total, marcada por milagres, sofrimentos e, sobretudo, fidelidade ao chamado de Cristo. Sua história não se encerrou em 1968. Pelo contrário, continua a ser escrita nos testemunhos de cada fiel que, ainda hoje, encontra nele um companheiro, um intercessor e um sinal vivo da presença de Deus na história humana. Chegamos ao fim desta longa e fascinante jornada pela vida de São Padre Pio de Pietrelcina, um homem que atravessou o século XX carregando em si tanto as marcas visíveis de Cristo quanto o peso invisível de uma missão quase impossível: reconciliar multidões com Deus em uma época de crises e transformações. Do pequeno vilarejo de Pietrelcina até os altares do Vaticano, vimos como sua trajetória foi marcada pela dor, pelo mistério e por uma fidelidade inabalável. Mas talvez o mais impressionante não seja apenas o que ele viveu, e sim o que deixou. Um rastro de fé que ainda hoje continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Você consegue perceber a força disso? Um frade escondido em um convento simples, que jamais procurou fama, acabou se tornando um dos maiores símbolos da santidade do nosso tempo. A sua história nos lembra que a santidade não está distante nem reservada a poucos privilegiados. Padre Pio mostrou com a própria vida que a grandeza nasce justamente na simplicidade e no sofrimento aceito com amor. Ele não buscou reconhecimento, mas, ao contrário, suportou perseguições, doenças e incompreensões com humildade e perseverança. É por isso que sua memória atravessa as fronteiras da Itália e chega até nós hoje, despertando curiosidade, devoção e até mesmo um desejo de compreender mais profundamente os caminhos da fé. Afinal, como não se impressionar com alguém que trazia no corpo as chagas de Cristo? Fundava hospitais e ao mesmo tempo passava horas ouvindo confissões.
Se você chegou até aqui, convido você a refletir. Qual foi o ponto desta história que mais chamou sua atenção? Foi a infância simples em Pietrelcina, os estigmas misteriosos, os milagres relatados ou o hospital erguido como obra de caridade? Compartilhe nos comentários sua visão, porque o diálogo enriquece ainda mais esse espaço de aprendizado e descoberta. E já aproveito para deixar um pedido. Sugira também qual santo, santa ou episódio da história da igreja você gostaria que aparecesse em um próximo vídeo aqui do canal. Assim, juntos, vamos construindo uma verdadeira biblioteca viva de histórias que atravessam os séculos. Antes de encerrar, deixo um convite especial. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Cada vídeo é preparado com dedicação para que você possa mergulhar em detalhes históricos, curiosidades e narrativas que ajudam a compreender melhor a riqueza da tradição cristã. Estudar essas histórias não é apenas uma forma de conhecer o passado, mas também de compreender o presente e enxergar o futuro com mais clareza. E para fechar com chave de ouro, nada melhor do que deixar ressoar uma palavra da própria Escritura. O Salmo 34, versículo 19 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não é exatamente isso que a vida de Padre Pio nos mostra? Que mesmo na dor e no sofrimento, há sempre um espaço para a graça agir, transformando a fraqueza em força e a limitação em testemunho eterno.